Você que está de posse da palavra da verdade. Livro de João, capítulo 11, versículo 25. Livro de João, capítulo 11, versículo 25. Não é dia de morte, é dia de vida. Jesus não está morto, não porque não morreu, mas porque ressuscitou. Livro de João, capítulo 11, versículo 25, nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria de brevemente mesmo falar sobre sairmos de um estado de morte para a vida. Nos inclinarmos de um estado de morte para encontrarmos a vida, ou o motivo para desejar viver. Jesus Cristo nos convida a cear, a participar do banquete promovido, não por vontade humana, não por poder humano, não por demonstração de autoridade ou poderio, ou profissionalismo, ou assertivo do que o homem pode fazer. Mas ele nos convida a participar da mesa que anuncia a morte do Senhor até que ele venha. E a palavra de Deus nos ensina que para participarmos da morte do Senhor, é necessário crer no Senhor. É necessário crer que Ele existe. É necessário crer que Ele habita entre nós. É necessário crer que Ele tem poder para nos tirar da morte para a vida. A morte que é a destruição e o fim de todas as coisas. No mundo nós vemos muitos filmes que tem aquele zumbi que fala sobre o morto-vivo, né? Aterrorizante. Aí o cidadão vira o zumbi e começa a morder os outros, para os outros virar zumbi também. Tem muito morto fazendo assim com o crente. Tem muito desviado mordendo o crente, tornando o crente morto também como zumbi. Antigamente a gente tinha um ditado que tinha igreja pescando em aquário. Hoje a gente evoluiu, é aquário pescando dentro do aquário mesmo. Tem muita gente que está aqui dentro por estar, porque no seu estado espiritual já está morto há muito tempo. A mortandade do espírito vem quando paramos de desejar aquilo que Cristo deseja. Quando paramos de viver o que Cristo tem para nós. Esses dias passados eu fiz uma visita para alguém muito religioso. E na sua religião, na frente de um pastor protestante, evangélico, ele começa a falar sobre a sua devoção. A sua devoção àquilo que não tinha poder de lhe curar. Por isso chamou o pastor para orar. Uma vida devota
a coisas que no final da sua jornada não tiveram o poder de trazer da morte para a vida. E aí, de forma muito ponderada e educada e equilibrada, de vez em quando eu consigo ser, eu comecei a dizer para o cidadão: você ama esse São tanto aí, seu? Ele falou: amo. E eu falei: pois é, se a gente tirar Jesus, o que é o teu santo? Porque muitos estão mortos porque esqueceram o motivo principal da adoração. Muitos estão mortos porque esqueceram o motivo principal de estarmos aqui. Muitos estão mortos porque esqueceram o motivo principal da vida. Não existe noção nenhuma que pondere São de Aquino, são isso, são aquilo, se nós tirarmos a figura de Jesus. Não existe nada que sustente a igreja do Evangelho quadrangular em pé, se tirarmos a figura de Jesus. Não existe nada que sustente a igreja católica apostólica romana, se tirarmos a figura de Jesus. Não existe nada que sustente a batista, presbiteriana, assembleia e seja qual outra igreja for, se tirarmos a figura de Jesus. Todos os santos, todas as preposições do cristianismo, até mesmo a Bíblia Sagrada, o fundamento dela, um livro cristocêntrico, ele só existe. A religião está em pé e só existe por conta da figura de Jesus. Só por Jesus. E nós tomamos posse de Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entramos nos evangelhos e descobrimos que Jesus Cristo é o único motivo da vida. E aí descobrimos também, quando as parentes, os amigos de Lázaro reconhecem a morte e procuram Jesus. E Jesus Cristo, no seu diálogo, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Logo, eu vim nessa noite dizer que quem crê, desculpe, eu vou pegar pesado, quem crê em Maria está morto. Quem crê no Papa está morto. Quem crê no pastor Romeuzinho, ou no pastor Romeu, ou no Juninho, está morto. Quem crê na igreja, na placa, ou na cruz ali vazia, ou na pomba, no cálice, ou na coroa, também está morto. E eu não quero pregar para uma igreja de mortos. A igreja está morta quando não louva a Jesus e quando louva a música que canta. A igreja está morta quando não louva Jesus, mas ama o pastor que prega. A igreja está morta quando não enxerga Jesus, mas enxerga a tecnologia empregada no culto. A igreja está morta quando não busca Jesus e busca aquilo que satisfaz o ego. A igreja está morta quando a preferência não está em dobrar os joelhos para seguir a Jesus, mas está em se colocar em pé para dizer aquilo que ama, que gosta, e quando alguém diz algo ao contrário. E nos últimos dias é o que eu tenho mais visto. Cara virada, nariz empinado. Qualquer coisinha vira a cara para o pastor, porque o pastor disse alguma coisa ali, alguma coisa lá. Você não está aqui por conta do pastor, nem por conta da igreja. Se você não estiver aqui por Jesus, não esteja. Porque quando Lázaro estava morto,
O que trouxe vida para ele não foi a opinião dos auxiliares, não foi a opinião do povo, não foi a opinião das parentes, não foi a pedra, a tecnologia da época. Muito ao contrário. Muito ao contrário. No versículo 27 tem o texto mais vergonhoso de uma mulher, quando ela diz assim: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou o segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, e chamou-te. Ela ouviu, levantou logo e foi ter com ele. O que adianta saber que Jesus estava ali, mas não entender que ele tinha falado sobre vida, não sobre alento, não sobre um socorro manipulado. Hoje eu ouvi de manhã uma mensagem sobre o filho pródigo. Aprendi bastante com a mensagem. E aí eu vejo o filho pródigo sendo protegido, sendo amado, sendo encorajado. Eu vejo o filho pródigo retornando para a casa de seu pai não o questionando, não dizendo por que disso, por que daquilo, mas simplesmente o recebendo com amor. Alguns que estiveram de manhã ouviram essa palavra. Recebendo o filho pródigo com amor, sem questionamento, sem julgamento. O abraçando e dizendo: vem aqui, filho. É ceia, é concerto, é noite de salvação neste lugar. E o Santo Graal, o santão do pau oco na casa, questionando o pai do porquê que fizeram para o irmão aquilo que ele tinha todo dia. O irmão chega, o pai recebe, com alegria, dá uma festa. E o santão do pau oco começa a questionar. E é o que a igreja de Cristo mais faz. É o que a igreja de Cristo mais faz. Questiona a alegria do outro. Questiona a felicidade do outro. E para questionar a felicidade do outro, usa-se artifícios bíblicos. Se o cidadão sorri, achamos um texto para dizer que quem sorri vai para o inferno. Se o cidadão chora, achamos um texto para dizer que quem chora vai para o inferno. Se o cidadão pula, achamos um texto para dizer que quem pula vai para o inferno. Se o cidadão está bem financeiramente, adquire um avião, sei lá o quê, achamos um texto para dizer que a riqueza não leva nada e que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Porque esquecemos de olhar para Cristo e encontrar em Cristo a real motivação para não cantarmos, mas para adorarmos. Para não virmos à igreja, mas cultuarmos. Para não olharmos para a tecnologia empregada, mas olharmos para a adoração plena feita. Hoje eu vi o Adriano Santos por aí. Ô, saudade, Adriano, daquelas vigílias lá no monte, com o violãozinho. E a primeira música que nós cantava era: o nome de Jesus é doce, traz paz. Não, não era assim, era assim, ó. O nome de Jesus é doce, traz paz e enche de alegria. Era desafinado mesmo, era tudo errado. Era tudo errado. Mas quando a gente chegava no final daquele hino, daquele louvor, estava todo mundo com lágrimas nos olhos. E daí alguém vinha, naquela escuridão. Lembro como se fosse hoje, eu acho que o Adriano estava nessa, e alguns irmãos aqui também.
sem um pingo de luz, às 3 da madrugada. Aí veio o irmão Lino do Prado, pai do Lucas, e começa a cantar assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E aí, poucos dias depois, o irmão Lino se encontra com o Senhor na glória. E eu não vou continuar o louvor, porque eu não sei, eu não lembro a música. Mas eu lembro muito bem que o irmão Lino, ele continuou e ele disse assim: mas, quando enfim chegar a minha hora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe motivos para viver se não for para dar glórias ao Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode nos tirar da morte e nos levar para a vida. Aí chega uma adolescente de 14, 15 anos. E eu sempre costumo dizer que a gente tem que olhar para o que os outros estão enxergando e não para aquilo que nós estamos fazendo. Não é como você fala, é como os outros ouvem. Muitas vezes você está num estado de espírito, você está emocionalmente abalado ou desequilibrado, e aí você responde mal. Hoje eu pedi desculpa para várias pessoas, eu não estava bem desde ontem, e respondi mal várias pessoas, e uma por uma depois fui: me desculpe, eu acho que eu estava meio nervoso, perdão, falei meio bravo. Aí você pega um adolescente de 14 anos que escreve uma música. Nós fazemos cultos para nós mesmos, campanhas para nós mesmos, louvores para nós mesmos, mensagens para nós mesmos, tudo para nós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você faz que não é para a glória de Jesus, sim, é para você mesmo. E se é para você mesmo, nunca terá um resultado da glória de Jesus Cristo em você. Cante bonito e receba elogio de quem acha bonito o que você está cantando. Cante cheio da unção e receba o poder de Deus habitando no meio da igreja. Bata a palma de qualquer jeito, e você vai se atravessar na palma e vai ficar feio. Mas bata a palma adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai ver que Ele vai mandar um anjo do céu te sincronizar com os outros na palma. Quando é para a nossa glória, a responsabilidade é nossa. Quando é para a glória de Deus, Ele se torna corresponsável com a gente. Ontem eu fui no retiro espiritual, nos dias de carnaval que os jovens estão fazendo. E aí teve um momento de um louvor espontâneo. Acho muito legal o louvor espontâneo. Houve um momento do louvor espontâneo. E os nossos jovens que tocaram lá, os qualquer um aqui, que tocam os adolescentes no sábado, né? Os abençoados ali.
O povo que canta toca bem. Fiquei pensando, são da igreja mesmo, deixa eu chegar mais perto para ver. É esses mesmo? Bonito, sua filha, irmã Márcia. E no final do espontâneo deles, eles cantavam um trecho de uma música que dizia: somos agora responsáveis. Somos agora responsáveis. Enquanto o corpo estava na mão de Maria, enquanto o corpo estava na mão de Marta, enquanto o corpo estava na mão de quem tinha obrigação de enterrar, a responsabilidade era enrolar bem o corpo para não feder, para ficar mais uns diazinhos ali sem uma decomposição maior. Enquanto estava na responsabilidade do coveiro, não era cova, mas era sepultura, tinha que pôr a pedra ali, era a responsabilidade do homem. Enquanto estava na mão daqueles que tinham as suas funções humanas, tudo de humano poderia acontecer. E aí, quando chega na mente de alguém que era religioso, eu sei, Senhor, eu sei, eu ouvi tua palavra, que no último dia todo mundo vai ressuscitar. Não era disso que Jesus estava falando. Tem muita gente que está religioso, esqueceu de ser espiritual. Tem muita gente que está profissional, esqueceu de ser alguém que bota o sangue no que faz. Cansei de ver pregador de inteligência artificial. Cansei. Cansei de ver mensagens elaboradas que não tem a essência do Evangelho, que é Jesus Cristo, é vida, é paz, é esperança. Nos convertemos ouvindo uma mensagem simples e morremos espiritualmente nas mensagens elaboradas. Conhecemos o amor de Cristo Jesus através do milagre e perdemos a fé através de duvidar do milagre que o outro está contando. Conhecemos a Cristo Jesus sendo cheio do Espírito Santo e morremos espiritualmente. Será que essa língua estranha que ele está falando é de Deus mesmo? O versículo 32 de João 11 diz: tendo, pois, Marta chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe por quê que tem muito crente morto? Porque Jesus não está mais aí. Sabe por quê que tem gente que não adora mais e não sente mais a presença de Jesus? Porque Jesus não está mais aí. Como assim, pastor? Jesus não está mais aí. E chega agora a parte polêmica da mensagem, os teólogos de plantão que pirem, não estou nem aí para vocês. Tem gente cheia do Espírito Santo, mas não tem Jesus. Pronto, falei. Porque o Espírito Santo não sai de ti, ele está aí dentro. Não vos deixarei órfãos. Deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo. E aí vem Jesus e diz: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Espírito Santo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. E aí a gente vê igrejas bonitas como a nossa. Não vou falar dos outros, vou falar só da nossa. Não faço propaganda do diabo, falo mais de Deus do que do diabo.
Não preciso falar dos outros. Sei muito bem os meus defeitos e os defeitos dessa casa de oração. E aí a gente olha para uma igreja bonita como a nossa. A gente olha para uma estrutura bonita igual a nossa. A gente olha para pessoas cheias do Espírito Santo, que precisam chamar Jesus urgentemente, para se fortalecer e alcançar vida em seus olhos. No versículo 33 diz: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. Tem muito rebelde sem causa no meio dos cristãos. Gente que nunca trabalhou, nunca ganhou uma alma, nunca apresentou Jesus para ninguém, nunca levou a palavra de Deus nem para o vizinho, falando mal de pastores, falando mal de igrejas, do papa, do padre, sei lá o quê. Deixa o padre em paz, deixa o papa em paz, deixa o pastor em paz. E chama Jesus para dentro de sua vida. Jesus Cristo, no versículo 34, pergunta: onde o puseste? Onde o puseste? Deixa eu perguntar para você nessa noite. Onde você está? Onde os teus sonhos estão? Onde é no caminhada que o seu amor esfriou? Em que percurso da vida você deixou o primeiro amor? E disseram: Senhor, vem ver. E no versículo 35, diz a palavra de Deus: Jesus chorou. Você acha que ele chorou por quê? Porque não tinha poder de ressuscitar? Você acha que ele chorou por quê? Porque os outros estavam chorando, ele se comoveu? Você acha que ele chorou por quê? Porque a situação era difícil demais? Era velório a gente chora mesmo? Em outra passagem diz que Jesus estava andando de uma cidade para outra e passou por uma cidade, olhou para 3 cidades e também chorou. E quando diz a palavra que ele chorou, remetia ao quê? Por que ele chorou? O texto diz. O horário está passando, eu vou largar a mão dos bolsos ali um pouquinho. Por que o texto diz que ele chorou? Porque aquele povo não reconheceu o tempo da visitação. O tempo que ele estará lá. Ah, se eles soubessem o tempo da minha visitação, o que era deles, o que eles podiam ter vivido, o que eles poderiam ter experimentado, o que eles poderiam ter esse sentido. Mas agora os olhos deles estão como encobertos. E eles não conseguem ver. Jesus não chorou pela falta da vida.
Jesus chorou pela morte de um amigo. Lá vai o desabafo. Estou cansado de profissionalismo no meio da igreja. O que eu quero é arrependimento de pecados. É gente aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. É gente descendo as águas do batismo e tendo acesso a uma nova vida em Cristo Jesus. Ah, pastor, então não podemos fazer direito. Podemos. Você já viu o terno que eu tô? Gostou, Renato? Bonitão, né? Tem até uma coisinha aqui, ó, um bonitinho aqui, ó. Ó que bonitinho, viu? Gostou? Dá para ver daí? Tá brilhandinho aí, Renato? Chique, né? Também gostei. Nossa, eu falei da cantora e ela está ali. O dia que meu terno me atrapalhar de falar do amor de Jesus, ou te atrapalhar de receber o amor de Jesus, eu queimo ele no fogo. Porque o terno nunca pode ser maior do que a palavra de Cristo Jesus pregada em um altar. Eu não vou tirar a roupa aqui hoje, que é ceia. Mas eu já preguei uma vez que eu fiquei só de camiseta e calção. A irmã deve lembrar. Fiquei só de camiseta e calção. Eu falei assim, se a minha roupa te atrapalha de você cultuar ao Senhor Jesus Cristo, eu tiro ela. Na época, meu pai tinha me dado um terno, que comprou lá na irmã Juvelina. Cadê a irmã Juvelina? A irmã abençoada demais, a irmã Juvelina. Um terno que era brilhante. E os irmãos falavam que o filho do pastor era muito rico, porque o terno era brilhante. A irmãzinha se incomodou com o meu terno, e eu preguei mesmo, arranquei todo o meu terno, e foi aquele terno. Alguns aqui devem lembrar dessa mensagem. Terminei a mensagem de camiseta branca e de carção, aqueles carção para dormir, cirola. Uma semana depois, a mesma irmã falando assim, você viu o desrespeito com o pastor com o altar do Senhor? Só de cueca e camiseta. O culto não é feito para te agradar, o culto é feito para glorificar o nome de Jesus. O louvor não é feito para te agradar, o louvor é feito para a glória de Jesus. A mensagem não é feita para te agradar, a mensagem é feita para a glória de Jesus. Tudo que nós fazemos não é para que você se sinta melhor, bem, bacana, jóia, rico ou empoderado. O que nós fazemos para você, o que nós prestamos de serviço ao reino, é para que você conheça Jesus e o tenha como único e suficiente Salvador. E quando você encontrar alguém como único e suficiente Salvador, você encontrará, como Lázaro encontrou, da morte para a vida. Disseram, pois, os judeus, vede como amavam. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Tem muito crente do Paraguai que acha que Jesus cura a gripe, mas não cura câncer. Tem muito crente fabricado na China que acha que Jesus Cristo tira a dor, mas não faz paralítico andar. Tem muita gente fabricada em Taiwan que acha que Jesus Cristo... Vou parar por aqui. Senão... No versículo 38 diz, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela.
Cuidado, cuidado, cuidado. Tem cavernas que são cavernas de Elias. Você sai de lá para a glória, vai para o céu, morar com o Senhor. Mas tem cavernas que te levam à morte. Você não vai morar com o Senhor. E aí vem o versículo 39, e Jesus diz: tire a pedra. Marta, irmã do defunto. Eu tenho muito irmão defunto, viu? Fedendo na fé. Fedendo na fé. Não acredita no extraordinário, não acredita no sobrenatural, não acredita no milagre, não acredita na cura, não acredita na língua estranha, não acredita nos poderes, não acredita em nada. É um defuntão, fedendo em vida. E ainda descredita a fé dos outros, isso é o que me dá mais raiva. Se você quer me ver nervoso, tem duas pessoas que eu odeio mesmo, e peço todo dia para Jesus me converter nisso aí, qualquer dia eu consigo. Ore por mim para mim me converter nessa área, por favor. Eu odeio incendiário. Ô povo filho do capeta! Você vai contar algo para um incendiário? Você deve conhecer alguém assim. Você vai contar algo para o incendiário, em vez do cidadão, o filho do diabo, o atribulado, o filho de Jezabel, olhar para você e dizer assim: dá aqui tua mão, vamos orar. O endemoniado, o endiabrado, olha para você e fala assim: é isso mesmo, e sabe mais do que? Ah, vá para o quinto que te parta. Povinho desgraçado, ou seja, que caiu da graça. Não sabe o que dizer, bota a mão na cabeça do irmão e fala: orar por você. Quantos atendimentos espirituais eu terminei sem saber o que dizer? Eu olhei para o cidadão e falei: estou pior que ti. Vamos fazer nós dois um combinado? Se ora por mim, eu oro por você. Se ora por misericórdia, eu oro pela graça. Se a misericórdia e a graça nos alcançarem, encontraremos a salvação em Cristo Jesus. Então, se você é incendiário, fuja de mim, que eu te mato. Outro que eu não gosto são os assassinos da fé. São os assassinos da fé. Os que manjam de tudo e não ganham uma alma. E na nossa igreja aqui está cheio. É Santa Ceia. Você que está visitando nós, não é todo dia que eu estou louco assim. Te peço perdão já. Nos outros dias eu estou normal. Sou meio evangelista. Gente, vou usar a irmã D agora, a mãe do Adriano, num hino que o irmão Joãozinho amava. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todo o dinheiro do mundo é capaz de comprar. E daí vem os filhos do diabo, os atribulados, e ficam matando crente. Ah, vá se converter. Eu não sou ladrão. Eu não. Nós temos aqui na igreja, e desculpe vocês, nós temos aqui na igreja muitas pessoas que vieram de outra denominação, ou até mesmo de outra igreja do Evangelho Quadrangular, e não tenho problema com isso. Entendo que igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas levante a mão
alguém de alguma igreja, quadrangular ou não, que eu fui te buscar lá. Que eu fui dizer para você lá, vem para a minha igreja, porque minha igreja é melhor. Vem para a minha igreja, porque nós estamos precisando de gente. Vem para a minha igreja, nós estamos precisando de ajuda. Meu pai me ensinou, com essas mãos, a ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Não aqueles que estão achados, mas os que estão perdidos. Nós precisamos urgentemente saquear o inferno. Tem muita gente morrendo, indo para as mãos do diabo, no engano da religiosidade, no engano do mundo. Eu estou medindo minhas palavras porque tem coisas que me deixam muito nervoso. Então eu estou medindo minhas palavras. Mas se você não ganha alma para Jesus, se converta. Se você tem 10 anos de igreja e não falou de Jesus para ninguém, se converta. Tem muita gente que é escândalo. E não são os que chegam hoje. São os que estão aqui há 50 anos. Que não conseguem, com o seu exemplo e com o seu testemunho, arrastar ninguém para Jesus. São mortos-vivos, zumbis. Jesus disse, versículo 39, Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, Marta dizendo, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quer acreditar, acredite, não quer que se lasque também. Falei isso mesmo. Falei isso em voz alta, foi? Foi em voz alta? Quando eu vou orar para um doente, e Jesus quer ministrar a cura, eu começo a suar. Mas começa a suar. E se eu suar bastante, não é o suor que cura, pelo amor de Deus. Eu sou. Aí eu oro. E já fiz esse teste várias vezes. Eu oro e falo assim, Deus, eu sei que em 7 dias vai estar de pé. E 7 dias está de pé. Quando eu entro em ambientes que não é para mim estar, eu começo a suar tipo um condenado, mas daí de pingar mesmo. Quando eu entro em ambientes que não é para mim estar lá, eu começo a suar. Não suar de canseira, de vez em quando eu sou de canseira. Mas quando eu estou perto de endemoniado, eu começo a sentir um cheiro tão ruim. Que uma vez eu fui arrumar um trator com o irmão Pedro. Lembra, irmão Pedro? Lá no composto. O irmão Pedro falou assim para mim, nossa, só se prepare o nariz, porque aqui cheiro é lascado. Não é nada aquele cheiro perto de cheiro de endemoniado, Pedro. Muitos irmãos aqui da igreja já me viram expulsando demônio. Alguns estavam num culto de sábado que a gente estava fazendo aqui. E aí manifestou um demônio aqui na frente. E o cidadão tinha os olhos tortos, perna torta, tudo torto. E aí daqui a pouco, pau, caiu no chão e começou a estribuchar ali. E eu lembro como se fosse hoje, eu fui para lá. E os irmãos ali, já veio uma irmã, pegou o óleo, deu um banho nele. Não sei para que ungir demônio. Mas pegou o óleo e lambuzou a cabeça do rapaz com o demônio, e cabelo, tudo certo, queria arrumar o penteado. Eu cheguei, olhei para o cidadão e fiz assim.
O perfume estava vencido, tenho que... Olhei bem e falei, ô seu sem vergonha, aqui não é circo, e se fosse, você é um péssimo palhaço. Pare de encenação, fique em pé e vá embora. O cidadão, hã? Levantou. Desculpe então, pastor. Não me pergunte por que ele fez isso. Mas o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: quando você tem o Espírito Santo de Deus e está cheio de Jesus, você começa a reconhecer quem está ao seu lado, e você começa a reconhecer você mesmo, e você começa a ver o que a ceia manda você fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão, depois beba do cálice. No versículo 40 diz, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu estou proclamando nessa noite, se você não está vendo a glória de Deus, não é porque Ele não tem glória e nem porque Ele não está, é porque você não está crendo na glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque haveres me ouvido, e eu bem sei que me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Deus, eu falo contigo, mas por que grita? Para os outros ouvir. Por que fala alto? Para ver se a turma entende. Por que repete? Porque tem muito crente surdo. Por que fala bravo? Porque se fala manso, dá a impressão que ninguém presta atenção. Ah, pastor é bonzinho. Eu sou bom. Jesus também é bom. Brinca com nós para você ver. Todo mundo ao redor, apreensivo. Jesus está louco, cheiro ruim, vai feder tudo. Vai virar fedentina esse negócio aqui. Já está morto faz 4 dias. Imagine morto há 40 anos dentro da igreja. Imagine morto vivo há 10 anos dentro da igreja. Imagine morto vivo que não faz nada para Jesus. Pastor, eu sou voluntário. Aí se escolhe se você quer ser voluntário da igreja ou de Jesus. Porque se for da igreja, a igreja, coitada, nem dinheiro tem para te pagar. Mas se for para Jesus, Ele vai cuidar de você todos os dias. Todos os dias. E tendo dito isso, clamou em grande voz, Lázaro, vem para fora. E aí o versículo 44 diz, e o defunto saiu. Eita glória. E o defunto saiu. Não diz o morto saiu, diz o defunto saiu. Não diz Lázaro saiu, diz o defunto saiu. Ei, morto! Espero que não esteja pregando a ninguém. E que minha mensagem esteja sendo loucura aos seus ouvidos. Espero. Mas também espero que você não seja um morto no corpo de Cristo. Um peso morto.
clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e amarrem ele na idolatria. Desligai-o e amarre ele dentro da igreja. Desligai-o e amarrem ele na função na igreja. Desligai-o e amarrem ele no pastor. Esses dias nós estávamos conversando com a pastora. Alguns irmãos que saíram da igreja porque não conseguiram ser meus amigos. O que eles queriam era ser meus amigos, irmão Davi. Jantar lá em casa, almoçar lá em casa, viajar comigo, andar de carro comigo. Desde quando que eu quero ser amigo deles? Eu quero ser amigo de Jesus. Aí sai da igreja. O que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. É nada. Se não está aqui por Jesus, que não fique. Desligai-o. E coloca ele na mesa de som. Porque se nós der um cargo, né, Marcelo? Não sai da igreja. Desligai-o e dá uma função para ele, sabe? Porque se nós não der uma função para ele, com o tempo ele vai embora. Tem que dar uma função. Se nós não der um cargo, não dar uma função, não fica. Jesus Cristo disse assim: desligai-o e deixa-o ir. Jesus Cristo não quer prisão para ninguém. Jesus Cristo quer liberdade para você. Seja livre, livre em Cristo Jesus. Hoje a carnavalesca Mônica, desculpe, Mônica, postou o vídeo lá, explicando por que ela não vai no carnaval. E eu até repostei quando eu gosto. Alguém viu lá? Falei assim: eu não vou no carnaval porque não pode, eu não vou no carnaval porque eu não quero. Esse é mais ou menos o resumo. Porque todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Deixa eu perguntar para ti. A tua religiosidade tem deixado você sentir a presença de Jesus? Ou a tua religiosidade tem feito você se tornar cada vez mais inteligente, esperto, audacioso? Desligai-o e deixa-o ir. Quem realmente ama não põe corrente. Mas também, como um hino muito antigo dizia, envolve-o em laços de amor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou eu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma e faça de novo. Eu quero ser, um vaso
novo. Feche seus olhos. Examine-se, pois, o homem, a Jesus.